Hoje nós vamos começar a segunda mensagem da série Eu Quero Acreditar, mas Deus é um estraga prazer. Deus é um estraga prazer. Talvez você já tenha tido essa experiência de lidar com situações em que as coisas não dão muito certo entre você e Deus, né? E se você é novo com a gente aqui, se você está chegando hoje nessa série, nós estamos na segunda mensagem são 4 partes, nós estamos na segunda parte dessa série de mensagens que nós estamos conversando sobre Eu Quero Acreditar, mas tem um empecilho. Há muitas pessoas, por que essa série? Porque há muitas pessoas que realmente adorariam seguir a Deus, que gostariam, que se interessam por Deus, que querem acreditar, mas parece haver uma vedação, um impedimento, uma barreira, que por alguma razão elas não conseguem acreditar totalmente. O que eu argumento é o seguinte: essas pessoas não estão rejeitando a Deus propriamente dito, elas estão rejeitando uma visão distorcida de Deus que foi passada para ela, e que não é o Deus bíblico, o Deus criador, o Deus trino. Então, se a gente tentar conhecer melhor, se a gente se aprofundar no conhecimento desse Deus, talvez saia essas falsas narrativas, essas falsas imagens e você consiga realmente acreditar em Deus. Na semana passada nós falamos sobre o Deus on demand, né? O Deus on demand, que é aquele Deus, eu quero acreditar em Deus, mas Deus não faz o que eu quero. Aquele acesso que eu tenho a Deus quando eu quero. E na semana que vem nós vamos falar sobre eu quero acreditar, mas eu não sinto Deus. Vamos falar sobre o Deus sensível. E na última semana, eu quero acreditar, mas Deus parece ser sem coração. Deus parece ser cruel demais. Hoje a gente vai falar sobre o Deus que é o ladrão da alegria, né? Eu quero acreditar, mas há regras demais. Eu quero acreditar em Deus, mas parece que a vida de quem anda com Deus é chata. Eu quero acreditar, mas eu não quero ser um fracassado, eu não quero ser uma pessoa desconectada do mundo, desconectada das coisas. Eu não quero ter uma vida em preto e branco, eu quero ter uma vida colorida. Eu quero aproveitar a minha vida, eu quero viver o melhor dessa vida. Mas parece que tudo que eu vejo dos seguidores de Jesus, eu não quero ter essa vida. Então, se você pensa mais ou menos assim, você está no lugar certo. A gente vai conversar sobre isso. Eu pensava muito assim, nos anos 80, nos anos 90, eu tive muito contato com a religiosidade. Mas não por participar, mas por ver, talvez a minha mãe buscando, minha família por parte do meu pai, sempre foi assembleianos da Assembleia de Deus, uma família muito tradicional, família dos Faria. Então, eu sempre tive contato com as tias, com o vô, com a avó, com os primos que sempre iam à igreja. A minha casa, a gente não ia na igreja. Então, pra gente, quando a gente olhava, era muito complicado, era muito difícil. Porque, na verdade, parecia... Olha bem a situação que eu me envolvi. A minha casa, onde eu vivia, a casa da minha mãe e do meu pai, a gente tinha praticamente uma escola de samba que nasceu dentro da casa. A gente era envolvido com o carnaval, era envolvido com a escola de samba. Reuniões de escola de samba aconteciam na casa da minha mãe. Eles eram fundadores, participantes desde o início. E o que acontece? A gente, por outro lado, a gente via... a gente via uma alegria muito grande nisso, e por outro lado a gente via os cristãos, os crentes, com uma vida muito preta e branca, ao nosso ver. Para mim, a vida do cristão era muito sem graça. E além de ser sem graça, era um pouco de hipocrisia também, porque eles falavam uma coisa e viviam outra. E isso causava muita dificuldade para mim. E a minha perspectiva é que eles estavam perdendo a vida. Além de se vestirem muito mal, né? Vestirem muito mal, as meninas serem muito maltratadas, não podia cortar cabelo, não podia depilar debaixo do braço, era aquela coisa horrorosa, e os homens sempre de ternos, bonitões e tal. Então era uma disparidade que eu falava, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida. O meu pensamento é, eu quero me divertir, eu quero fazer muitos amigos, eu quero aproveitar as festinhas que eu tinha pra ir, eu quero namorar bastante, eu quero aproveitar a minha vida. Mas quando eu olhava para a perspectiva de Deus, eu achava que Deus era um estraga prazer, porque Deus não queria nada disso, nada daquilo na minha vida.
Eu queria acreditar em Deus, mas havia muitas regras. Não pode fazer isso, não pode comer aquilo, não pode tal dia. Você não podia fazer algumas coisas no domingo. Você não podia fazer muitas coisas durante a semana. Tinha que ir à comunidade no domingo, na terça, na quinta, às vezes no sábado. Você tinha que estar frequentando demais, você não tinha tempo para mais nada, não podia jogar futebol. Era um saco. Eu não curtia, não era para mim. Não sei se você teve uma experiência parecida na sua infância, na sua adolescência, mas isso não era para mim. Então, quando a gente olha para um cristianismo, a gente de fora olha para um cristão, a gente fala assim, cara, não há benefício nenhum. A minha vida está indo bem, eu não quero me envolver com isso. Eu estou indo bem, estou tranquilo. Por que eu deveria seguir um Deus que me diz para fazer isso, para fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro? E quando ele fica no caminho, o que eu vou fazer? Não quero isso para minha vida. Não quero. Na verdade, o que eu rejeitava era uma visão de Deus. Eu rejeitava uma visão que era passada para mim por conversa ou por postura, mas eu não rejeitava realmente Cristo Jesus. Eu rejeitava essa visão de Deus. E muitos de nós rejeita essa visão que temos de Deus e não o próprio Jesus Cristo. E eu quero desdobrar isso um pouquinho hoje e falar sobre as boas notícias sobre Jesus e as más notícias sobre a religião. E quando eu digo religião, eu não estou falando do cristianismo, eu não estou falando... Quando eu digo religião, eu digo o seguinte, guarda isso. Se você está tomando nota de alguma coisa, anota isso aí. Religião quando eu falo religião, são regras feitas pelo homem para tentar agradar a Deus. Ok? Regras feitas pelo homem para tentar agradar a Deus. Há uma diferença entre o cristianismo e a religião geral. Ok? Então, primeiro, eu quero falar sobre as más notícias da religião e depois eu vou falar sobre as boas notícias sobre Jesus. As más notícias sobre a religião. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã é que a religião se concentra, na verdade, no exterior e não no interior. A religião se concentra no exterior e não no interior. Isso é muito importante você entender. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 23, do versículo 25 ao 26. Ele fala o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles são cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego. Limpe primeiro o exterior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. O que acontece? A religião, ela tenta fechar a lacuna entre nós e Deus. Ela tenta fechar essa lacuna, porque há uma lacuna entre nós e Deus, que é todo perfeito, santo e poderoso. A religião tenta criar um caminho para fechar essa lacuna através do esforço humano, através do que a gente pode fazer. E isso, aliado a alguns pressupostos errados sobre Deus, é um veneno mortal. Nós temos alguns pressupostos errados sobre Deus, algumas coisas que a gente acha que é verdade, mas isso não é o Deus da Bíblia, isso nunca teve escrito, e isso é apenas uma impressão. Por exemplo, alguns pressupostos errados de que a gente tem é que a gente precisa, de alguma forma, voltar a estar certo com Deus. Isso é fato, a gente precisa voltar a se acertar com Deus, acertar as contas. Só que a religião vai dizer o seguinte: nós devemos tentar diminuir essa distância entre o nosso pecado e a santidade de Deus. Nós tentamos. Como? Tentamos sendo melhor, tentando fazer boas coisas, tentando ser religiosos melhores. Só que a nossa cabeça funciona da seguinte maneira. O que a gente tem na cabeça sobre Deus? A gente acha que Deus não é confiável, na verdade. A gente acha que qualquer hora Deus pode puxar nosso tapete, puxar a perna da gente. Quando a gente está indo bem, a gente acha que alguma coisa vai dar errado porque Deus talvez não queira nossa felicidade. A gente acha também um pressuposto errado, também a gente acha que Deus está bravo com a gente. Que Deus está sempre bravo, sempre com um cajado pronto para bater na nossa cabeça, porque Deus está sempre irritado, sempre está irado, que Deus é um Deus irado. A outra coisa que a gente tem na cabeça é que a gente acha que Deus pune tudo e a todos, o tempo todo, que Deus só serve para punir todo mundo. E que se você andar mal na linha, Ele vai punir. Se você não fizer o que Ele manda, Ele não te ajuda. Se você não fizer o que Deus manda, Ele não vai te ajudar.
Esse também é um pressuposto errado que a gente tem. Outro pressuposto errado que a gente tem é que Deus não se importa com o nosso pecado. O que importa é a gente fazer o que a gente quiser, que Deus não se importa com a gente. A gente acha que Deus está importando, algumas pessoas acham também, com esse pressuposto, que acham que Deus está muito preocupado em faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo outro, que acha que Deus só quer saber das nossas atividades. Que Deus está constantemente concentrado em olhar para os seus passos e dizer quando você está errado e quando você está certo. E aí a gente acha no nosso interior que se fizermos essas coisas, e não fizermos as coisas ruins, se a gente andar na linha, se a gente não comer certas coisas, não beber, se a gente não sair, se a gente fizer as coisas que a gente acha que Deus gostaria, e eu não fizer essas coisas ruins, eu consiga acertar minhas coisas com Deus e consiga estar agradável aos olhos de Deus, consiga ser aceito a Deus. Tentar fechar essa lacuna entre Deus e nós com esforço humano é o que os fariseus faziam. Os fariseus tinham essa perspectiva, por isso que Jesus fala dos fariseus hipócritas. Os fariseus eram um grupo, quem eram os fariseus? Era um grupo religioso, que no começo, na sua fundação, até que foi muito bem, eles foram criados para poder viver a pureza da fé. Eles queriam viver aquilo na sua essência, então queriam viver radicalmente ser obedientes. Com o tempo eles se perderam. E aí eles se perderam numa maneira que foram vivendo só da aparência. Começaram a viver só do que as pessoas, se importar mais com o que as pessoas pensavam deles do que sobre o que Deus pensava deles. Então eles iam para as esquinas e faziam orações longas, blá 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 blá. Por quê? Porque para as pessoas que passavam viam, nossa, olha que ser espiritual. Que cara espiritual, olha, aquilo ali é um ser espiritual. Eles usavam roupas longas, bonitas, que só eles usavam, que demonstrava também a sua santidade, para mostrar para as pessoas que eles eram santos e puros. E eles iam à casa das viúvas para interceder pelas coitadas viúvas que perderam seus maridos. Eles iam lá e faziam longas orações. Na verdade, quando eles iam para fazer essas longas orações, eles exigiam um grande banquete. E a viúva, já que não tinha mais o marido para sustentar a casa, porque naquela cultura o marido sustentava a casa, a mulher não trabalhava, eles comiam tudo que tinha na casa da viúva, iam embora, deixavam a viúva na miséria. As viúvas eram roubadas por esses fariseus. E eles chegavam e falavam, não trabalhe no sábado, não coma alimento errado, não enforque os pecadores, etc. e tal. Eles faziam uma série de exigências, tudo pautado na aparência. Religião é tudo sobre fazer e não fazer. Regras e regulamentos. Só para você ter uma ideia, vamos falar um pouquinho de história. Você lembra de dois personagens chamados Esdras e Neemias? Se você não conhece, na sua Bíblia ou no aplicativo da Bíblia, você vai lá no Primeiro Testamento. Lá você tem um livro chamado Livro de Esdras e outro chamado Livro de Neemias. Esses livros contam um período da história muito interessante. Um período em que o povo de Israel foi capturado, levado todo ele cativo para a Babilônia, e eles estavam esperando o tempo em que fossem libertados para poder voltar para a sua terra. E nessa volta para a terra, tiveram que reconstruir seus valores. E aí um grupo de líderes religiosos, irritados com a falta de cultura religiosa, porque o povo tinha vivido muito tempo lá na Babilônia, tinha adquirido outros costumes, e eles irritados porque o povo não obedecia o que estava na lei, eles criaram 600 regrinhas para proteger, para ajudar as pessoas a cumprirem tudo o que estava escrito na Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Escritura é o conjunto chamado de Torá. Eles criaram 600 leis feitas só para te ajudar a cumprir o que estava nesses 5 livros da Bíblia. Só para você ter uma ideia, quase 70 regras foram instituídas só para ajudar as pessoas a viverem direito a guarda do sábado. Quase 70 regras. Depois de um tempo, essas leis foram compiladas, as 600 regrinhas foram compiladas num livro, no século III, num livro chamado Mishnah. Para sua surpresa e para minha, esse livro, adivinha quantas páginas esse livro teve? Essas 600 regrinhas, quantas páginas você acha que teve esse livro? Não vou fazer uma enquete para você chutar aí não, porque vai demorar muito. 800 páginas. 800 páginas de comprimento. Leis adicionadas por homens para ajudar os homens a cumprirem a lei de Deus. Você tem noção disso? Um livro de 800 páginas para ajudar você a cumprir 5 livrinhos.
É muito complicado. Por isso que Jesus disse: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Olha que pesado que Jesus está dizendo isso sobre os fariseus. Se você é um desses que já pensou: nossa, eu quero acreditar em Deus, mas há muitas regras, muitas leis, parece ser opressivo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, isso não é um reflexo do coração de Deus, isso não é o que Deus desejou. Isso são trabalhos adicionais dos homens tentando fechar a lacuna entre nós e Deus. Isso não está no coração de Deus, isso não foi Deus que colocou. Lembre-se de uma coisa: sempre que você imaginar Deus é um estraga-prazer, querido, esse Deus estraga-prazer, se você estiver se referindo ao Deus bíblico, ao Deus Criador, Pai de Jesus, Deus Filho, Deus Trino, esse Deus estraga-prazer não existe. Deus não está interessado em estragar o teu prazer. Deus não está interessado em estragar o teu prazer, muito pelo contrário. As leis que Deus estabeleceu não são para nos confinar, mas para nos libertar, para a gente ter uma vida de verdade. Como Jesus disse certa vez, ele falou: eu vim para que vocês tenham vida e vida de verdade. A vida que ele desenhou, a vida que ele imaginou, porque ele é o criador da vida. Eu quero compartilhar com você as boas notícias sobre Jesus. Eu te prometo que será uma ótima notícia que vai tornar o seu domingo muito melhor. A primeira boa notícia sobre Jesus, eu quero ler para você um texto, Romanos capítulo 3, versículo de 20 a 22, diz assim: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé e elas têm em Jesus Cristo. Esse texto parece confuso no começo, não parece? Mas deixa eu colocar uma cobertura de chocolate, um granulado, vamos tentar melhorar isso aqui, porque esse texto é doce. A gente precisa entendê-lo como um texto doce. Então, quais são as boas notícias sobre Jesus que esse texto tem para nós? Eu vou dividir em 3 boas notícias. A primeira boa notícia é: você não pode ganhar a aceitação de Deus obedecendo a lei. Você não pode ganhar a aceitação de Deus obedecendo a lei. A religião diz que você agrada a Deus por suas obras. Que por mais que você faça as coisas direito, as coisas corretamente, faça o bem, não faça o mal, não seja ruim, e isso vai fazer com que Deus se agrade de você. Vá à igreja, seja uma boa pessoa, seja batizado, batize seus filhos, leia a Bíblia. Tenha tempo com Deus, oração da manhã, oração da noite. Isso não vai fazer com que Deus te aceite. A religião diz que isso é o que você precisa fazer para que Deus fique de bem com você, para que Deus te aceite. Mas não é bem por aí. Olha que Romanos 3:20 fala: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Não é pelo esforço nosso, não é pelo que fazemos que vai nos fazer ser aceitos por Deus. E aí isso nos levanta a questão. Já que a lei não me faz ser aceito por Deus, não me aproxima de Deus, qual é o objetivo? Por que Deus deu a lei então? Por que Deus colocou isso aí? Por que Ele colocou a lei para nós? Essa é a segunda verdade que eu quero colocar para você. A primeira é que você não pode ganhar a aceitação de Deus obedecendo a lei. A segunda é: o objetivo da lei é mostrar-lhe a necessidade de um Salvador. O objetivo da lei é mostrar para a gente que nós temos necessidade de um Salvador. O texto de Romanos diz: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. E isso pode soar para você um pouco meio estranho se eu chegar e disser para você que você é um pecador. Isso é muito importante. Uma das coisas mais importantes do cristianismo é você entender isso. E a gente precisa passar alguns momentos aqui nesse assunto para a gente destrinchar isso. Há uma crença comum hoje que as pessoas sempre dizem: eu não sou uma pessoa ruim. Eu não sou igual fulano, eu não sou igual
Beltrano, eu não sou igual a fulano de tal. E aí você começa a elencar pessoas horríveis no seu conceito. Né? Você começa a pensar em pessoas que são realmente ruins, que são fofoqueiras, que são más, que têm uma opinião totalmente torta, que só pensam em si, que são egoístas. Você começa a pensar em pessoas que são extremamente maldosas. E aí você estabelece um senso de comparação. Fala, eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, mas também não sou um Bin Laden, um Hitler. E aí você fala assim, eu tô na média. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você concorda com isso, que você tá na média, existe uma palavra em português que exprime bastante para quem está na média. Medíocre. Se você está nessa média, você é uma pessoa medíocre, que está na média. Só que o problema é que a gente sempre se compara com o pior para a gente se colocar na média. Na verdade, a gente teria que se comparar sempre com o melhor. Sempre com aquele que é o topo, o melhor. Querido, às vezes você fala assim, pastor, eu não sou uma pessoa ruim, não me chamo de pecador, não me julgue, você não conhece minha vida, quem é você para me julgar? Eu sou bom, faço minhas coisas, fico na minha. Beleza. Deixa eu fazer uma enquete rapidinha aí, você não precisa responder no comentário, só levanta a sua mão aí onde você está. Beleza? Faz assim, levanta sua mão onde você está. Beleza? Primeira pergunta, tá pronto? Levanta a mão, hein? Quem tá aí perto de você vai te cobrar, hein? Só levanta a mão rapidinho. Primeira coisa, você alguma vez na vida já mentiu? Sim ou não? Eu vi as mãozinhas aí levantadas. Levanta a mão, você ficou com a mão baixada aí, ó. Deus tá vendo, hein? Você já mentiu na vida? Sim ou não? Sim, você já mentiu. Beleza. Às vezes chamam de mentirinha branca, né, e tal. A segunda pergunta que eu quero fazer para você é, você já roubou? Você já roubou alguma coisa? Nem que seja aquela caneta Bic que você afanou. Você já roubou alguma vez na sua vida? Doce quando você era criança? Dinheiro quando você era adolescente? Beijo? Não sei se cabe nesse negócio aí, roubar beijo. Né? Depende de quem você anda roubando beijo. Mas você já roubou? Levanta a mão. Levanta sua mão aí. Já roubou? Pois bem. Agora eu vou fazer uma pergunta mais dura para você. Tá bom? Uma pergunta bem delicada e você vai levantar a mão assim, rapidinho, para esposa, marido não ver. Tá bom? Você já cobiçou a mulher, o homem que não seja seu? Sim ou não? Levanta assim, ó, bem rapidinho. Ó. Pois bem. Jesus disse que se a gente olhar com intenção, com desejo para uma mulher ou para o homem, a gente já adulterou no coração. Então, você diz para mim que você tem mentido ao longo da sua vida, que você é um ladrão ao longo da sua vida e você adulterou ao longo da sua vida. Certo? Deixa eu dizer uma coisa para você, para mim e para você. Você é uma pessoa miserável, você é uma pessoa pecadora, você é uma pessoa terrível. Sim ou não? Sabe por quê? Porque o padrão de Deus está muito acima do nosso padrão. Ele diz só se a gente olhar com a intenção, a gente já cometeu o adultério. Então, baseado apenas nessa enquete rápida, o que você acabou de me dizer é que a maioria de nós temos mentido, roubado e adulterado. E isso soa como um grande pecador, uma grande pessoa miserável que nós somos. Na verdade, a gente é miserável. Você é patético, você é injusto, você é profano. Bem-vindo aqui ao Grupo Valinho, onde temos consciência do que nós somos, na verdade. Mas eu não quero ser duro ou crítico demais com você, ou fazer você se sentir mal. Não me deixe passar essa impressão para você. Mas deixe-me deixa eu mostrar para você que é importante, porque quando você passa a vida dizendo eu não sou pecador, eu sou uma pessoa boa, eu não sou uma pessoa ruim, então você não reconhece que você precisa do perdão e da bondade de Deus. Porque até que você se veja como um pecador, você não verá a sua necessidade de um Salvador.
Até que você se veja como um pecador, você não verá a necessidade de um Salvador. E isso é que é a boa notícia do Evangelho. Estamos chegando a Ele. Você não pode ser bom o suficiente para Deus. Você não tem condição com o seu próprio esforço. Não há ninguém que possa se apresentar diante de Deus, porque todos nós pecamos, caímos debaixo dos seus padrões, e a lei mostra isso para nós. Toda vez que a gente olha para a lei mostra que a gente é pecador. Então qual é o propósito da lei? O propósito da lei é mostrar que a gente precisa de um Salvador. E aí faz com que a gente chegue para Deus e fale: Deus, eu não sou bom o suficiente, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua ajuda. E Deus vem com os seus braços abertos para nos encontrar. Esse é um pensamento muito comum, muito simples, querido. Você não pode ganhar a aceitação de Deus obedecendo a Deus. Pensamento número 1. Pensamento número 2. O propósito da lei é mostrar a necessidade que temos de um Salvador. Imagine um cara que tem uma restrição enorme de açúcar, e se ele comer açúcar, ele pode ter um colapso e morrer, e de repente alguém põe um pudim de leite condensado na geladeira com a plaquinha dizendo não coma. O que esse pudim vai fazer com aquele sujeito? Ele vai estar na sala, mas ele vai estar olhando para a geladeira, parece que o pudim está com duas mãozinhas falando assim: vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim, vem em mim. E aí acaba, quando ele come, ele percebe que ele não foi forte o suficiente. A lei é esse pudim que mostra pra gente como nós somos fracos. Então o terceiro pensamento que eu quero colocar para você hoje é: estar certo, acertar as contas com Deus, vem pela fé apenas em Cristo. Acertar as coisas com Deus, as contas com Deus, vem apenas pela fé em Jesus. Romanos 3:22, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Acertar as coisas com Jesus depende simplesmente da fé que nós temos nele, não dos afazeres das coisas que a gente faz. E é quem pode receber isso? Quem é aceito por Deus? Quem é que a quem esse presente está disponível? A todos que acreditam. Não importa o quão ruim tenha sido o seu passado, não importa o quão ruim tenha sido o seu presente agora. Quando você coloca sua fé em Jesus, seus pecados são perdoados e você é completamente novo. Você não precisa de nenhum tipo de religião, você precisa de Jesus. Eu vou repetir. Você não precisa de religião, você não precisa de nenhum tipo de religião. O que você precisa? Você precisa apenas de Jesus. Presta bem atenção, querido. Quando aquele criminoso, quando Jesus foi crucificado, duas pessoas estavam um em cada lado dele. Dois criminosos. Um criminoso olhou para o lado e começou a desdenhar de Jesus. Falou: tu não falava que era poderoso, Salvador, salva-se esse medo, desce daí, tira a gente daqui também. Mas o outro, com o coração humilde e quebrantado, chegou e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Como é que é? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas aquele cara não teve tempo de descer da cruz, ele não teve tempo de fazer boas coisas, ele não teve tempo de se batizar, ele não teve tempo de aprender a ler a Escritura, ele não teve tempo de nada. Jesus disse para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A diferença entre religião e cristianismo vem nessa tabelinha que vai aparecer aqui do seu lado. A diferença entre religião é que religião tem a ver e se concentra no que eu faço. O cristianismo se concentra no que Jesus fez. A religião é sobre mim, sobre mim, sobre mim. O cristianismo é sobre Jesus. Religião versa sobre faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. O cristianismo versa sobre o que já foi feito por Jesus. E a religião diz: se você obedecer, você ganhará. Se você obedecer, vai nascer. Se você obedecer. Mas o cristianismo versa sobre porque ele me ama, então eu obedeço. Essa frase aqui embaixo. Porque ele me ama, eu obedeço. Isso é fantástico. A maioria das pessoas não está rejeitando a Cristo. Talvez você não esteja rejeitando a Cristo, mas você está rejeitando como Cristo é erroneamente apresentado. Regras, regras, regras. Religião, religião, religião.
Jesus não tem nada a ver com isso. O que a religião complicou com a lei, Deus simplificou com o amor. O que a religião complicou com a lei, Deus simplificou com o amor. A boa notícia é que nós pecamos, Cristo morreu e Deus nos perdoou. Como isso se deu? Vamos voltar um pouquinho lá para o Jardim do Éden. O que Adão e Eva tinham lá no Jardim do Éden? Deus criou Adão e Deus é bom, ele criou Adão e depois criou Eva. Isso é ainda melhor, né, para Adão poder se relacionar. E eles viviam nus no paraíso. Olha que visão maravilhosa. Eles viviam nus no paraíso. E Deus diz, seja frutífero, se multiplique, faça amor, se divirta, coma de tudo, subjugue a terra, plante, colha, subjugue os animais, viva bem, dê nome a eles. Dê nome às plantas, faça o que você quiser, o paraíso é teu. Desfrute do meu presente, do presente que eu estou te dando do paraíso. Seja abençoado. Só que há uma coisa que eu quero que você não faça. Não coma... Você pode comer de todas as árvores, mas de uma você não vai comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Coma o restante todo, aproveite tudo. Porque se você comer dessa árvore não vai ser bom para você. Não faça isso, hein? Não faça isso, não vai ser bom para você. Se você comer, certamente vai morrer. Seja frutífero, Adão. Vai se divirtam, vai multiplicar, vai aproveitar o paraíso. Dê nome para girafa, dê nome para tartaruga, dê nome para o porco, dê nome para o macaco, vai montar no rinoceronte, vai andar de elefante, se vira, vai fazer o que você quiser. Você tem muita coisa para você fazer, se divirta, vai aproveitar a sua vida. Só tem uma coisa que você não deve fazer. Uma coisa só você não vai fazer. E por que Deus diz para eles não comerem do fruto daquela árvore? Por quê? Para manter longe dele das coisas divertidas. Adão podia tomar banho de cachoeira, ele podia nadar no rio, ele podia pegar sol, ele podia fazer o que ele quisesse, apenas não comer daquele fruto. E por que Deus reservou aquele fruto? Porque Deus não estraga prazer? Não, muito pelo contrário, para mantê-lo longe do que roubaria a sua vida. Deus o manteve longe para continuar dando a eles a liberdade, continuar dando a eles as bênçãos. E o que a religião fez? A religião complicou o que Deus tornou simples. No Salmo 16, versículo 6, Davi fala, as linhas da fronteira caíram em um lugar bom, lugar agradável para mim. Olha que interessante, Davi diz que as fronteiras caíram para ele em um lugar agradável. Ou seja, eu tenho liberdade no meu lado da fronteira. Do outro lado está o perigo, mas Deus colocou linhas agradáveis, limites agradáveis para mim. Agradeço a Deus pelas fronteiras, porque elas estão lá porque Deus me ama. Os limites estão lá porque Deus não quer que eu me perca. Os limites estão lá porque Deus não quer que eu me submeta, me subjugue, que eu perca a noção de que Ele é quem eu preciso para viver. Eu não tenho que obedecer os limites ou as leis para agradar a Deus, mas por causa da sua graça eu escolho obedecer os limites, porque Ele me amou, Ele já ganhou a minha confiança. Aí você fala assim, eu não posso merecer, não tem como merecer a Deus, não tem como merecer, então não mereça, você não precisa merecer. Não é sobre você ser perfeito e não errar, é tudo sobre Jesus. Eu não sei como é que essa mensagem está caindo no teu coração. Talvez você esteja há muito tempo dentro da igreja e ache assim, isso aí eu já conheço tudo, mas você sente, você experimenta, você vive isso com intensidade, e isso determina as suas decisões, isso alinham ou guiam suas decisões nos momentos de grande dor, tribulação e difícil escolha? Ou só nos momentos de bonança você lembra na sua cabeça que isso funciona e que isso é de verdade, mas no teu coração isso ainda não chegou? Isso é a essência, é a nossa vida. A religião complica com leis o que Jesus simplificou com amor. Por exemplo, é como eu e a Sabrina, a gente casou há 6 anos. Quase 6 anos atrás a gente se casou. E eu prometi estabelecer uma lei. Eu prometi várias coisas naquele casamento, naqueles votos que a gente faz, e você também prometeu várias coisas no voto que você talvez não se lembre. Mas eu prometi, entre as coisas, eu prometi ser fiel a ela enquanto a gente vivesse. Essa é a regra. Essa é a lei. E para que isso?
Para que essa lei? Isso é meio limitante. Você não pode ficar mais com mais ninguém pelo resto da vida. Isso não é divertido. O que isso faz? Esse voto, essa promessa, isso me mantém nas bênçãos de um casamento fiel, que é muito mais rico do que qualquer fruto proibido do outro lado da fronteira. Esse não é o limite que eu quero cruzar para comer um fruto proibido, porque as bênçãos de ficar dentro dos limites são muito melhores. As bênçãos de ficar dentro da fronteira são muito melhores. Por que eu faria isso? Por que eu me limitaria a ficar dentro desses limites? Por amor. A religião complica com leis, o que Jesus simplifica com amor. Deixa eu repetir isso para você. A religião complica com leis, o que Jesus simplifica com amor. Eu não sei se você está familiarizado com o episódio da mulher adúltera. A mulher foi pega em adultério e foi trazida pelos judeus, pelos religiosos para Jesus, para que Jesus pudesse executar a lei. A lei dizia que uma mulher pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. Só que a lei diz que o homem e a mulher pegos em adultério deveriam ser apedrejados. Mas em nenhum momento você ouve dizer no texto que aqueles caras se importaram com o que aquele homem fez. Porque se ela adulterou com alguém. Então deveria ter sido o casal, segundo a lei da época, o casal trazido à frente de Jesus. Mas não, é trazido somente aquela mulher. E aquela mulher vem é jogada aos pés de Jesus, e aí eles invocam a lei e falam: Jesus, a lei fala que ela tem que ser apedrejada, e aí, o que você diz? A Bíblia diz que Jesus está abaixado, escrevendo com o dedo na areia. O que Jesus está escrevendo, não faço ideia. Tem muitas cogitações do que ele estava escrevendo, eu não faço ideia do que ele estava escrevendo. Só que de repente ele solta uma frase bombástica que acaba com o coração daquelas pessoas que estavam ali com as pedras na mão, já destilando veneno, querendo apedrejar aquela mulher. Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E é impressionante que após a reflexão dessa frase bombástica que chega como um míssil no coração daquelas pessoas, as pessoas vão jogando suas pedras no chão e vão indo embora, a começar dos mais velhos até os mais novos. Porque todo mundo entendia que ninguém ali era melhor, talvez, do que ela. E aí, quando aquilo acaba, quando todos vão embora, aquela mulher, cabeça baixa no chão, chorando, com a expectativa da primeira pedrada. De repente, ao invés de sentir a primeira pedrada, ela sente a mão de Jesus no seu ombro e uma voz que diz: mulher, onde estão os seus acusadores? Ela levanta com seu semblante, com lágrimas no seu rosto, e a única coisa que ela enxerga é o sol e mais ninguém, e várias pedras no chão. E ela fala: não tem ninguém mais aqui, Senhor. E Jesus disse: então eu também não condeno você. Vai, siga seu caminho e não peques mais. Eu não sei ao certo o que aconteceu com aquela mulher. Eu não sei ao certo como é que foi a vida dela. Mas eu posso te garantir uma coisa, querido. Ela nunca mais infringiu essa lei. Sabe por quê? Que ela estava com medo de ser pega novamente? Não. Ela estava com medo de se meter em encrenca? Não. Porque ela foi perdoada e foi amada. Porque ela foi perdoada e foi amada. Ela foi perdoada e foi amada. Não é complicado, é simples. Uma vez um líder religioso, não sei se você está familiarizado com essa história, um líder religioso chega para Jesus e fala: Jesus, qual é o mandamento mais importante? Qual é o mandamento mais importante de todos? O que a lei é condensado? Qual é o mais importante da lei que eu tenho que perceber, observar, que é o mais importante de toda a lei? Jesus disse: há muitos mandamentos importantes, mas acima de tudo, a coisa mais importante: ame o Senhor, seu Deus, com toda a tua alma, com todas as suas forças, com todo o seu corpo, com toda a sua mente, e ama o seu próximo, assim como você ama a si mesmo. Peraí, Jesus. Cadê as 800 páginas, as 600 regrinhas? Mas e o sábado e o... Não. Amor. Qual é o mais importante? Amor. Eu não tenho que obedecer, eu escolho obedecer a partir de um ato de adoração por quem Deus é, porque eu o amo, porque Ele me ama. Eu quero obedecer, eu quero ser fiel, eu quero honrar o meu Deus. A religião complica com leis o que Jesus simplificou com amor. Pois Deus
João, o versículo talvez mais conhecido de todos, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez você começou essa mensagem com aquele pensamento: eu não quero seguir a Deus porque há muitas regras, há muitas coisas, é chato. Não, querido, não é que é chato. Todas essas coisas chatas que você percebe, o homem acrescentou. Não foi Deus que colocou lá. Jesus é recebido apenas pela graça e pela fé. Pela graça e pela fé de Jesus nós somos declarados justos. Nós somos roubados da mão do inferno pela graça e a justiça de Deus, e a gente é revestido por esse manto de justiça. A gente é revestido com essa roupa de Jesus em nós, e quando Deus olha para nós hoje, Ele nos vê vestido com a roupa de Jesus. Aí você pode pensar: mas eu não tenho condições de fazer isso. É verdade, você não tem condições de fazer isso, simplesmente reconheça que você nunca será bom o suficiente. Você e eu somos pecadores e precisamos de um Salvador. E quando a gente chama aquele que pagou por todos os nossos pecados, por tudo isso, Deus ouve as nossas orações, e aí a gente é perdoado. E aí a gente é vestido com essa justiça de Jesus, porque a gente foi amado. E a gente escolhe segui-lo a partir de agora. Minha única resposta razoável é dar tudo àquele que me deu tudo. A religião complica com leis o que Jesus simplifica com amor. Talvez a nossa oração, talvez a oração de alguns de vocês hoje seja pedir para Deus simplificar isso no seu coração. Talvez você tenha muito conhecimento teológico, muita coisa na cabeça, e talvez o que você precise é simplificar isso no seu coração. Há outros de vocês que talvez tenha crescido num lar muito legalista, muito cheio de regras, onde você era incentivado a se esforçar mais, cada vez mais, para merecer o carinho, o abraço dos seus pais. Outros não cresceram talvez num lar assim, mas ainda assim sentiram a escravidão e não sentiram a vida com liberdade. E talvez hoje você possa dizer: Deus, me ajude a simplificar com o seu amor. Ajude-me a acertar uma coisa. A amá-lo com todo o meu coração, com a minha mente, com a minha força. Como você me ama. Deus, me ajude a amar e mostrar seu amor a todos os outros. Deus, me ajude a abraçar a simplicidade, o poder e a majestade do seu amor. E talvez isso liberte o seu coração. Talvez você que esteja aí me ouvindo seja um daqueles que tinha uma visão, como eu tinha, distorcida de quem Deus era. Talvez. E você se sente, quando você entendeu que você é pecador, você se sinta culpado por isso, porque você entendeu que você era uma pessoa boa, mas você chegou à conclusão de que você não é tão bom assim. Querido, você não tem a capacidade de fechar essa lacuna entre você e Deus. Você não tem a capacidade de fazer esse caminho de volta para Deus. Isso é o que a lei tenta fazer. Isso é o que o fariseu tenta fazer. Essa consciência não deve fazer você se sentir culpado, mas sim fazer você buscar aquele que está disposto a ser essa ponte entre você e Deus. E eu quero convidar você para orarmos juntos. Independente da sua condição, de como você está, a gente pode orar junto. Vamos orar? Pai querido, nós confiamos em você para ser suficiente para nós. Jesus, salve-nos de nós mesmos. Perdoe os nossos pecados. Faça-me novinho em folha. Faça-me uma pessoa nova. Encha-me com o teu Santo Espírito, para que eu possa conhecê-lo, servi-lo e segui-lo pelo resto da minha vida. Minha vida não é mais minha, Senhor, minha vida é tua. Hoje eu adoro a você. Obrigado, Senhor Jesus, por renovar a nossa vida.
eu sou teu. Em nome de Jesus. Amém.